todos os anos, né, nós temos a mesma intenção, que é lutar pela database. E eu sempre falo isso, e falei na Câmara, inclusive, na oportunidade que me deram de usar a tribuna para poder pedir aos vereadores a votação do Vale Alimentação. Falei na tribuna que a database talvez seja o único dos assuntos do sindicato que seja comum a todos os 8 mil servidores, quase 9 mil servidores agora, né? Os quase 9 mil servidores da prefeitura, independente se são sindicalizados ou não, né? Então a database é algo extremamente importante, porque impacta na vida de todos os servidores. E não é fácil, nem para nós do sindicato e nem para os servidores, estar aqui, estar reivindicando, estar buscando melhorias salariais. Veja só, é um assunto sério, assim como sempre foi tratado pelo sindicato, e assim como nós tratamos também a database nesse ano 2025. Nós, enquanto dirigentes, nós temos muito respeito em relação à database, nós sabemos a importância que impacta, até porque também nós somos servidores. Eu sou servidor de carreira, eu também quero um salário justo, também quero um salário melhor para mim, para o meu dia a dia. O sindicato para mim não é eterno, para ninguém aqui dentro é eterno. Então, nós temos que lutar por database para todos. Uma hora eu vou voltar para a base também. E mesmo não estando na base, o meu salário hoje que eu ganho no sindicato, ele também vem da base, ele vem do município. Se é reajustado para os meus colegas de profissão, né, da mesma categoria que eu, é ajustado para mim também. Então, como é que eu não vou querer um salário bom? Daí é onde a gente começa a escutar as bobeiras que dizem aí pelos Facebook da vida, pelo Instagram da vida. Então, neste ano, assim como todos os anos, nós tratamos a database e o Vale Alimentação com muito respeito, com muita seriedade, com muita responsabilidade. E nós fizemos aqui a primeira assembleia, vou falar especificamente da primeira assembleia, depois o professor Ideal me ajuda na segunda para frente. Na primeira assembleia nós tivemos o cuidado, como sempre tivemos, de apresentar um estudo em relação aos últimos anos do que foi aplicado da database. É claro que se perguntassem para qualquer outro dirigente internamente, eu também ia querer uma database de 50%, de 60%, de 70%, de 100%. Eu também ia querer um vale alimentação de R$2.000, de R$3.000. Mas para que se iludir com uma situação onde a frustração ia ser pior do que aquilo que foi deliberado pela Assembleia? E o problema maior é que as pessoas acham que mas é os que não participam, é os que nunca vêm, é os que ficam só na internet, é os que nunca viram nada, que não conhecem o sindicato, que se acham no direito, inclusive, de falar bobeira na internet, muitas vezes ofensivas para todos nós, em dizer que a gente manipula a Assembleia, que a gente induz os servidores a votar numa proposta. Sendo que eu fui muito claro aqui. Sendo que no dia da primeira Assembleia, nós deixamos muito à vontade os servidores em colocar a qualquer proposta que tivesse como interesse. E vieram servidores comprometidos, com responsabilidade, coerentes também, que colocaram as suas propostas. Nós abrimos palavra para muita gente falar. E nós, junto com os trabalhadores, deliberamos o percentual inicial de proposta de 10% de reajuste na database e de 100% no Vale Alimentação. Daí talvez você hoje esteja me perguntando assim, ou esteja pensando assim, mas 10% é muito pouco. Tinha que ser 30%, tinha que ser 50% para poder conseguir 10%. Tinha que ser R$3.000 para conseguir Milão. Então veja, nós estamos tratando de uma realidade, nós estamos tratando de 9 mil servidores, 9 mil salários, 9 mil reajustes de Vale Alimentação. Então o que nós fizemos enquanto sindicato foi trazer uma realidade sem qualquer tipo de proposta de indução de valor. Nós trouxemos o limite prudencial, inclusive sinalizamos para o governo municipal que eles tinham depois, na sequência, errado o valor que eles tinham colocado enquanto apresentação de levantamento de impacto. Porque nós estudamos internamente antes de falar. Nós vemos como é que estão as finanças do município, nós vemos como é que está a arrecadação do município, o que o município tem de receita corrente líquida. Nós fazemos estudos inclusive em relação à database de outros municípios, inclusive semelhantes ao de Ponta Grossa. Daí foi muito comentado da questão de Castro, porque Castro deu 23% de aumento para os trabalhadores. E aqui em Ponta Grossa o sindicato pediu miséria, pediu migalha. Sabe o que era o 23% de reajuste para os trabalhadores?
O 23% era para aqueles trabalhadores que ganhavam menos que o mínimo. Era trabalhador que ganhava R$ 1.200. E que daí Castro deu 23% para poder chegar no 1.518. Que era o que acontecia quando a gente tinha o chamado complemento salarial. Lá de trás. Então, a notícia boa só está aos olhos de quem quer ver e sem ler a matéria como um todo. Então, Castro não deu 23% de reajuste aos seus trabalhadores. Castro deu 5%. Então, além de Castro, nós tivemos Maringá. Maringá, por exemplo, foi 4,90% o percentual da database e o Vale Alimentação subiu para R$ 528, é isso? 4,90 também, só a inflação. 4,90 de database, de reajuste de Vale Alimentação. Londrina teve somente inflação, 4,17%. Que foi em fevereiro. Que foi lá em fevereiro. Então, quando a gente vai para uma assembleia de database, gente, com todo respeito, né, eu estou aqui no sindicato neste mandato, acompanhei as discussões anteriores, estudei as discussões anteriores, não só eu, mas todos os dirigentes aqui internamente, o professor Eliel, a Celine, o professor Jackson, a Angélica, a Nercy também, nós estamos atentos à inflação. Então é necessário, esse espaço aqui é necessário para a gente falar isso. Talvez a gente gaste um pouquinho de tempo falando isso aqui, mas esse é o lugar onde nós temos que falar o que acontece de fato mesmo, para ninguém ficar falando besteira na internet. O nosso Vale Alimentação aqui subiu 33,33%, em 3 anos dobrou. Nós começamos com R$300. O que eu falei na Câmara foi, em abril de 2022, desculpa. Em abril de 2022, nosso Vale Alimentação era 0. Mais uma vez, 0. A partir do mês seguinte, nós começamos a ter R$300 sem dedução de imposto nenhuma. E outra, sem qualquer tipo de contrapartida. Em outros municípios, a contrapartida, professor Léo, em relação à Vale Alimentação. Maringá, 15%. Maringá, o servidor tem que contribuir com 15%. A contrapartida é 15% para ele ganhar um Vale Alimentação de 528. Diferenças de vale alimentação para determinadas categorias. Uns ganham mais, outros ganham menos. Tem mais isso. Tem diferenciação por categoria, que é pior ainda. Que a gente conseguiu para todo mundo. Que é pior ainda. De forma igual. Então, assim, daí o que a gente tem que escutar é que o sindicato não sabe negociar, que o sindicato é fraco, que o sindicato não serve, que o sindicato tem troca de favor com o governo. Sabe? Então, esse tipo de situação são situações que nós não admitimos internamente porque nós sabemos o trabalho sério que nós fazemos. Olha lá, Cascavel, quem ganha mais de R$3.200 não teve Vale Alimentação. Não tem, né? Não tem Vale Alimentação. Então, nós não estamos falando que a nossa negociação foi a mais maravilhosa. Mas nós estamos falando que isso tudo é para falar para vocês que nós levamos a sério a negociação de database. Que nós estudamos, que nós temos responsabilidade naquilo que nós fazemos. Quer ser opositor? Não tem problema nenhum. A gente tem várias pessoas, vários servidores que são opositores ao sindicato, à gestão do sindicato. A nossa gestão, a minha gestão, do professor Eliel, da Celine, da Nercy, do Jackson, que não gostam da nossa gestão. Não tem problema nenhum. Mas falar que a gente troca a favor, falar que a gente rouba, falar que a gente está de conchavo com o governo, que induz o servidor em assembleia, isso nós não admitimos. Porque isso é pegar pesado. Quer ser opositor? Seja opositor, mas seja um opositor com conteúdo, com fundamento naquilo que você fala. E porque nós estudamos. Né? E apareça na Assembleia. Primeiro de tudo, apareça na Assembleia. Venha na Assembleia. Porque daí é fácil, né? Falar na internet, falar no Facebook, que a gente grupo é ruim, que a gente não presta. Mas não vem aqui colocar a sua opinião. Não vem aqui votar. Não vem aqui colocar contraponto. E de agora que nós estamos no ano anterior da eleição, quer começar a falar que o sindicato não presta, que o sindicato não faz as coisas, que o sindicato não sabe negociar, que está macumunado com o governo. Então, isso são coisas que nós não admitimos e jamais vamos admitir. Enquanto estivermos aqui dentro e trabalhando sério, como sempre trabalhamos com todos os servidores. Então, os reclamadores que venham reclamar, mas venham reclamar internamente. Não fiquem na internet escondidos pela rede social. Porque tem gente aqui que veio e votou. Inclusive, tem mais uma ressalva que eu quero fazer. Nós temos que começar a participar, sabe, professor Léo? Sabe, todos os que estão aqui me acompanhando, todos os dirigentes, temos que começar a participar das assembleias e votar, porque nós não votamos. Exatamente. Nós não votamos. É uma falha que a gente tem não vota. E a gente tem que começar a votar.
Porque daí dizem que é a gente, que é o sindicato que decidiu pelo trabalhador. Nós também somos servidores, e também vai alterar o nosso salário. Não, né? e é um desrespeito com 150 pessoas que tiveram aqui na primeira assembleia, com mais 200 e poucas pessoas que tiveram na segunda assembleia e com mais 100 pessoas que tiveram na terceira assembleia. É um desrespeito falar que a gente não faz as coisas de forma séria. Porque tem que ficar bem claro, né, Luiz? E assim, é importante isso que você está colocando, porque a gente, por mais que a gente não esteja inserido em algum grupo de WhatsApp ou até grupos ali de Instagram, Facebook, YouTube, mas as informações chegam para nós, né? E às vezes chegam de uma forma assim que nos entristece, porque nem você falou, nós estamos aqui numa posição que é de muita responsabilidade. E por essa responsabilidade que a gente tem, pelo caráter que a gente tem enquanto dirigente sindical, você enquanto presidente do sindicato, a gente nunca vai fazer algo que vá contra o trabalhador, que vá trazer um prejuízo para o trabalhador e muito menos enganar o trabalhador. Vamos pedir 30%, 50%, R$1.000 de vale, Não, a gente não vai fazer isso porque a gente é responsável e a gente faz um estudo técnico do que está acontecendo no município e a gente traz isso para a Assembleia. E como o Luiz falou, a Assembleia ela é soberana, não fui eu que decidi, não foi o presidente que decidiu. Foi montada uma comissão de trabalhadores. Essa comissão que está aparecendo ali no vídeo é a comissão que foi montada aqui no sindicato, na primeira Assembleia, lá no dia 19 de março, onde foi votado pelos trabalhadores que estavam aqui presentes. Então ali nós temos trabalhadores da educação, ali nós temos um representante da Guarda Municipal, nós temos um representante dos agentes de manutenção, ali nós temos um representante da FASPG, ali nós temos um representante da saúde, então tem todos os trabalhadores ali representados que foram votados aqui em Assembleia. Então não foi o sindicato que decidiu, não é o sindicato que decide, o sindicato faz, digamos assim, o meio organiza a discussão, organiza a classe, faz a mediação, onde quem participa, como o Luiz falou, quem levanta, sai do seu local de trabalho lá cansado, muitas vezes com fome, e vem para uma assembleia, é porque ele está preocupado com que, de fato, vai ser reajustado no seu salário, ele vem aqui votar, ele vem aqui decidir. Não fica lá atrás de grupo de WhatsApp ou de redes sociais apenas xingando, né? Então, esses trabalhadores que estão aí, tem que ser respeitado, como o Luiz falou, que foram os trabalhadores que saíram dos seus locais de trabalho e vieram aqui para o sindicato participar do momento mais importante que a gente tem no ano, que é a discussão da database. Exatamente. Então, só para deixar registrado aqui, né, a primeira proposta que foi deliberada na Assembleia pelo sindicato e pelos trabalhadores foi de 10% e 100% no Vale Alimentação. Recebemos uma resposta do governo municipal alguns dias depois, com a resposta de 3 opções, né? A primeira opção seria 5% e somente inflação no Vale Alimentação, que daria R$474, um aumento só de R$25. Isso mesmo. Nem é bom 25, assim, né? E é bom assim, né, Luiz, antes que você fale as propostas, é bom colocar assim, que o que é, no Vale Alimentação, o que é garantido por lei que o governo pode fazer, que ele não estaria fora da lei? É aplicar a inflação. Que era o R$474. Que era o 474, que daria ali em torno de 5,06 de percentual, que é o que está na lei. Então, o governo poderia muito bem aplicar os 5% ali de inflação em cima do Vale Alimentação, que daria o R$474 lá. Exatamente. A segunda resposta, a segunda proposta do governo era 3% e R$550 de Vale Alimentação, e a última era 2% e R$600 de Vale Alimentação. Você veja, se a gente for fazer uma análise bem crítica em relação às propostas da resposta do governo, nós conseguimos os 5% que era da primeira e os 600 que era da última. Então nós conseguimos o máximo do Vale Alimentação e o máximo da proposta de 5%. Quando ele colocou ali os 5% de database, ele colocou apenas o 5% também no Vale Alimentação, né, que ia para 474. E quando no Vale Alimentação maior, vamos dizer assim, da proposta, que era os R$600, era apenas 2% de database. A gente conseguiu unir os 5% da primeira proposta e os R$600 do Vale Alimentação da terceira proposta. Mas claro, teve uma discussão, teve uma outra contraproposta também que o Luiz pode estar explicando melhor. Quando veio a resposta, a gente fez uma assembleia lá na frente da prefeitura e inclusive nessa assembleia foram alguns professores, né? Porque o professor Eliel vai explicar o que aconteceu com os professores, tá?
E nessa segunda assembleia foram alguns professores, foram vários servidores, enfim, os agentes de manutenção, os condutores, teve muita gente da FASPG que nós não tínhamos visto até então em algumas movimentações. Nós ficamos até felizes em relação à participação desses servidores, quer dizer que o servidor está começando a se movimentar e acaba indo um pouco mais nesses movimentos que nós fazemos. E daí nós saímos da reunião com o governo municipal no mesmo dia que nós marcamos a assembleia e fomos até a Câmara dos Vereadores para poder conversar junto com a comissão. Daí teve gente que falou que a gente ficou fechado com a comissão, de portas fechadas, que definiram valores, não sei o quê, por quê, ficar de porta fechada. Gente, não teve porta fechada nenhuma, não teve barganha nenhuma, não teve nada disso. O que teve foi uma forma de negociação, assim como acontece em todos os tipos de negociação deste tipo, desse nível. Tá? Então não teve nada do que estão falando aí de bobageira pela internet. É importante elas colocar, porque o que aconteceu? A comissão ela participou, né, da reunião com o governo, quando o governo foi colocar as propostas, né? Então a comissão está ali, ó, todos eles ali participando e de forma ativa, e a gente deixa ali para eles falar, né? O governo abre para eles falar também. O sindicato não de nenhum momento fala, não fale isso, não fale aquilo, não. Cada um vai lá e fala o seu ponto de vista, defende. Claro. A gente pede, como o Jacques colocou, que a gente pede respeito, mas todo mundo que é da comissão ali é um pessoal que é bem tranquilo, que sempre participa, sempre está ativo aí, e eles têm lá a voz ativa no momento da discussão. Então eles escutaram ali, a comissão escutou, né, as propostas do governo, escutou ali a parte técnica do governo, né, viu, enfim, os números ali que o governo colocou também, e terminando essa reunião, a gente, né, fizemos uma reunião, nós, sindicato e a comissão, e colocamos para eles como que vai ser. Né? A gente vai levar essas 3 propostas para a Assembleia. A gente, em experiência própria, que a gente sabia que as 3 propostas elas não seriam, provavelmente não seria aceita, né, devido à questão dos números ali e do que tinha sido a proposta dos trabalhadores na primeira Assembleia. Nós já tínhamos ali uma noção, essas 3 aqui, a gente acredita que não passa nenhuma, mas então o que a gente faz? Vamos levar uma outra proposta dos trabalhadores, vamos apresentar uma nova proposta na Assembleia, porque se os trabalhadores aceitarem, a gente levar essa contraproposta para o governo? Foi isso que a gente discutiu, né, com a comissão ali numa sala da Câmara. Por que a gente foi numa sala? Para a gente não discutir ali no meio da rua, né? A gente solicitou ali uma sala para a Câmara Municipal, onde eles cederam para nós, né, para a gente se reunir e conversar. Então todo o pessoal da comissão estava lá, estavam os dirigentes sindicais, somente esses, onde a gente discutiu ali e onde foi feita a outra contraproposta que daí foi apresentada para os trabalhadores. Mas foi o sindicato induziu a essa proposta? Não, até porque tinha uma 5ª proposta, né, Luiz? Sim. Onde que se não quisesse também poderiam votar e não querer nenhuma e continuar as discussões. Em todas as assembleias que nós realizamos, nós colocamos a proposta, a última proposta, como não aceita nada. Em todas. Em nenhuma das assembleias nós colocamos somente a proposta do governo ou somente a proposta do sindicato. Nós colocamos, inclusive, não aceito nada. E não foi votado nessa não aceito nada. Sim. Então, foram 3 assembleias, né? E nas 3 assembleias nós colocamos essa possibilidade. Então, dizer que foi induzido, que foi gente que não acompanha, né? Nós não vamos nem considerar isso aí, porque são pessoas que não acompanham. Então, depois dessa segunda resposta, da contraproposta que foi votada em Assembleia também nessa segunda reunião, nós mandamos uma contraproposta de 5%, foi 5%? Eu não lembro. 5% e 700, né? E 650 no Vale Alimentação. E 650 no Vale Alimentação. Isso. A comissão que aprovou isso, né? A Comissão dos Trabalhadores, né? E o governo respondeu de novo, né? Como proposta final, digamos assim, para os trabalhadores, 2 opções. A opção de 5% fracionado em 2,5% agora em maio, 2,5% em outubro e R$600 de vale alimentação, ou 3%, né? Uhum. 3% e 650. E 650 de vale alimentação. Uhum. Um pouquinho menor na data base, um pouquinho maior na vale alimentação. E os trabalhadores definiram também nessa última assembleia o valor de 5% fracionado em 2,5%, 2,5% e R$600 de vale alimentação. Nessa última assembleia, né, professor Léo, nós fizemos algumas simulações para os trabalhadores que estiveram aqui presentes e puderam acompanhar ali, de fato, o que poderia acontecer. E também demos nessa última assembleia a opção de não aceite de nenhuma das propostas. Tá? E foi votado na proposta de 5%. Então, todos os que participaram, a comissão que participou junto com o sindicato, o nosso respeito enquanto entidade sindical e o nosso agradecimento também por estarem conosco nessa empreitada que foi a nossa campanha salarial 2025. E só finalizando para o professor Léo falar um pouquinho da questão do professor, eu ressaltei em todas as assembleias também que o que nós temos que mudar não é a forma de negociação,
é o tempo de negociação. Então nós estamos negociando muito em cima da hora, está muito no afogadilho, está muito no que sobra. E nós não queremos mais o que sobra, nós queremos participar desse processo de estar incluído numa projeção do governo em relação àquilo que ele tem de obrigação enquanto despesa. Por isso que nós, este ano inclusive, falamos com a comissão, falamos com todos os trabalhadores e vamos exigir que o governo municipal já comece as tratativas para o ano que vem da nossa campanha salarial 2026.